quanto às funções que Jesus exercerá nos céus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem determinou quais seriam as funções de Jesus depois que voltasse aos céus? O próprio Jesus ou alguém com autoridade acima dele? Foi-me dada toda a autoridade. Significa isto que Jesus pode fazer o que bem quiser. Jeová, o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, é quem determina quais funções seu Filho exercerá. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus em Mateus 28:18. Quem teria dado a Jesus toda a autoridade? Certamente alguém com maior autoridade que Jesus. Amou a justiça e odiou o que é contra a lei. É por isso que Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros. Hebreus 1:9. Seu Deus ungiu a quem? Jeová me ungiu, disse Jesus em Lucas 4:18. Hebreus 1:9 diz que seu Deus o ungiu. Sim, o Deus de Jesus, o Pai de Jesus o ungiu. Ungir, unção e ungido são palavras que se referem a designações. Ungir, o ato de designar. Unção é a designação. E ungido, a pessoa designada para uma função. Jesus Cristo é o único nas Escrituras que detém uma unção, uma designação para 3 cargos: para profeta, sumo sacerdote e rei. Costumeiramente, na nação de Israel, nenhum rei era sacerdote, nenhum sacerdote era rei. Também não eram profetas, os reis e sacerdotes. Quem são seus companheiros, ou os companheiros de Jesus, visto que seu Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros? São os ungidos do passado, como o rei Davi, os sacerdotes também da nação israelita, muitos homens através de 1600 anos que eram ungidos por Jeová. Mas no caso da unção de Jesus, o ungido, a unção era especial. Ungir significa designar alguém para uma missão específica. No caso de Jesus, uma missão especial. No decorrer da história antiga, Jesus recebeu muitas vezes esta designação. Ungir vem do hebraico machar, em português Messias, e do grego Christos, em português Cristo. Era costume na nação israelita derramar óleo perfumado sobre a cabeça de alguém quando ela era designada para uma função especial, como rei ou como sacerdote. Moisés foi chamado de o ungido, embora não tenha sido com óleo, porque foi designado por Jeová diretamente para ser seu profeta e representante, o líder e libertador de Israel. Hebreus 11:24 até 26. Jesus não foi ungido com óleo, como era costume, mas Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Jeová, quando foi batizado. Mateus 3:16. O capítulo 1 inteiro do livro de Hebreus compara Jesus com os anjos. Comparando com tantas designações feitas anteriores, diz Hebreus: ao trazer novamente o seu primogênito à terra, os anjos prestam homenagem a Jesus, pelo serviço de qualidade prestado. Mas Jesus recebeu maiores privilégios. Jeová falou por meio do Filho profeta. Designou a Jesus como herdeiro de todas as coisas. Assim, ele, Jesus, se tornou superior aos anjos, visto que herdou um nome mais excelente do que o deles. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou a futura terra habitada. Algumas versões da Bíblia diz que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, da qual estamos falando. Deus não deixou nada que não ficasse sujeito a Ele, a Jesus. Hebreus 2:5. Jesus recebeu o privilégio de sentar à direita de Deus e receber a responsabilidade de ser o rei do reino que restabelecerá o paraíso na terra.
da qual Paulo estava falando e que beneficiará bilhões de pessoas. Agora, no fim desses dias, Ele, Deus, nos falou por meio de um Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Os anjos não se sentem rebaixados, pois são servos como chama de fogo, disse o apóstolo Paulo na carta dos Hebreus, capítulo 1, versículo 7. E estes, os anjos, prestam serviço sagrado a Jeová, assim como servem os que vão herdar a salvação. No capítulo 2 de Hebreus, o assunto muda. Agora é sobre Jesus e seus irmãos. De quais irmãos se trata? Das pessoas escolhidas por Jeová Deus para, após morte e ressurreição, ganhar um corpo celestial, para reinar junto com Jesus sobre a terra por 1000 anos. Se trata de 144.000 pessoas compradas da terra para este objetivo. Foi para estes que foi escrito este livro da Bíblia, a Carta aos Hebreus. Eles foram os primeiros escolhidos e selados. Jesus é sumo sacerdote. Jesus foi aperfeiçoado por sofrimento, e ele teve de se tornar igual aos seus irmãos humanos em todos os sentidos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de oferecer um sacrifício propiciatório pelos pecados do povo, visto que ele sofreu ao ser posto à prova, e pode vir em auxílio daqueles que estão sendo postos à prova. Hebreus 2, 17 e 18. Diz ainda mais, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem, porque ele foi designado por Deus como sumo sacerdote. Hebreus 5, 8 até o 10. Você viu a sabedoria de Jeová? Sente-se agora ao lado de Jeová nos céus e escute a conversa que eles tiveram milênios atrás. Meu filho, você entende a necessidade de nascer como humano e viver, sentindo na pele as emoções, os sofrimentos e o aprendizado do ser humano. Você vai prover o resgate justo para devolver à humanidade a esperança de vida eterna. Sim, meu Pai, farei tudo o que for do seu agrado. Tudo o que sei, aprendi de ti, meu Pai. Não há uma pessoa no mundo que seja como Adão e Eva, perfeitos, e numa condição de ter filhos perfeitos, que possam usufruir da vida eterna, como nós planejamos e como nós os criamos. Vou para a terra sim e mostrarei que é possível ser leal a ti e ser fiel à justiça divina. Meu filho, não vai ser fácil, nem para mim, nem para você. Mas você sabe, você vai ser assassinado cruelmente, com muitas dores e sofrimento. Meu pai, para isso estou preparado. Embora eu tenha milênios de anos de vida, sou o irmão mais velho de todos os seres que o Senhor criou. Sei que, ainda assim, aprenderei a obediência por meio das coisas que vou sofrer. Pode confiar em mim, jamais decepcionarei o Senhor. Terei prazer em fazer tudo o que o Senhor, meu Deus, planejou, e fazer tudo que for de sua vontade, meu Pai. A salvação eterna da humanidade vai depender de mim. Mas o que de maior importância para mim vai ser ensinar aos humanos sobre quem é o Senhor, qual é o seu nome, e sobre todas tuas preocupações com os humanos, todo o seu amor leal a eles, mesmo sendo seres pecadores. Todos são tão valiosos para nós, meu Pai. Só te peço, meu querido Pai e meu Deus, me apoie com tua força ativa, teu Espírito Santo. Meu filho, peça-me e eu te darei nações por tua herança, e os confins da terra como tua propriedade. Eu te dou a vida da humanidade nas tuas mãos. Aqueles que já morreram, que nós amávamos tanto, e que acompanhamos a vida inteira deles, traga-os de volta à vida, meu filho. Abraão, Moisés, Elias, Enoque, Noé, Daniel, Jó. E quantas mulheres fiéis do passado. Pai, meu filho, cumpra sua designação, e eu te designarei rei, e você cuidará de todos os meus assuntos da terra. Meu querido Pai, serei sumo sacerdote, vou levá-los à perfeição. Todos os ressuscitados que o Senhor me der autoridade para trazê-los, tratarei com carinho e atenção. Não vejo a hora de vê-los novamente, meu Pai. Primeiro, preciso cumprir na terra cada detalhe do teu propósito, meu Pai. Me dê seu apoio, Pai, para escolher os primeiros que vão me ajudar durante o reinado milenar, aqui comigo, desde os céus.
O Senhor é quem os escolhe, meu Pai, e eu agradeço muito e te louvo por tudo que tem feito pela humanidade. Farei tudo o que for do seu agrado, meu Pai e meu Deus. Vou ensiná-los, vou treiná-los enquanto estiver na terra. Vou prepará-los para enfrentar tanta oposição futura. Eles irão propagar o reino como a esperança real para toda a humanidade. Nós sabemos que morrerão e não verão o início do meu governo. Tenho certeza que o Senhor não esquecerá de cada um deles. Sei também tantas vezes que o Senhor me falou que sua vontade é que eu não perca nenhum dos que me deu, para que eu ressuscite a todos no último dia. Mateus 18:14, 2 Pedro 3:9, João 6:39 e 40. Sim, meu filho, quantas centenas de anos nós cuidamos da nação de Israel. Quantas expectativas tivemos sempre que ia nascer um bebê que podíamos usar como sacerdote, como rei, como profeta, como juiz. Você sentiu, meu filho, a dificuldade que toda a humanidade tem de obedecer à lei divina. Essa dificuldade ficou muito clara aos israelitas. É verdade, meu pai, mas deixe-me cumprir toda a minha designação na terra. Deixe-me prepará-los, e depois pode escolher, primeiro alguns israelitas, depois alguns samaritanos. Depois vamos trazer pessoas de todas as nações para completar os 144.000 que vão me ajudar a governar. É chegada a hora, meu filho. Se prepare que vou transferir tua vida para o ventre de tua futura mãe humana. Eis-me aqui, meu Deus, envia-me. Jeová escolheu os primeiros da nação de Israel quando Jesus estava na terra. Pouco depois, passou a escolher de todas as nações. Nessa época, Jesus já estava nos céus, e desde os céus foi Jesus quem supervisionou este evento. Por isso que eles, os israelitas ungidos, foram lembrados no capítulo 4 de Hebreus, para não fazer como seus antepassados, que abandonaram a Jeová. Ninguém assume essa honra por iniciativa própria, mas a recebe apenas quando é chamado por Deus, como Arão foi. Aqui se referindo ao sacerdócio. Do mesmo modo, o Cristo não glorificou a si mesmo fazendo-se sumo sacerdote, mas foi glorificado por aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Como ele diz também em outra passagem, você é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Hebreus 5, 4 até o 6. Assim, ele foi designado por Deus. Hebreus 5, 10. O próprio Jeová designou Jesus como profeta, sacerdote e rei, à maneira de Melquisedeque, porque, ainda que na nação de Israel, os reis não agiam como sacerdote, nem sacerdote cumpria a função de rei. O caso de Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, mas ele não era da nação israelita, porque ele viveu muitos anos antes de Israel ser uma nação. Mas ele era rei e sacerdote de uma cidade chamada Jerusalém, antes mesmo de esta vir a existir. Sacerdote faz a intermediação entre Deus, o Pai, e os seres humanos pecadores, para que possam ter seus pecados perdoados. E qual é a função, então, do sacerdote? Ele oferece sacrifícios para perdão de pecados. Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício. Jesus, o mediador, é treinado na terra. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo estava falando de dois seres, Deus Todo-Poderoso, que é um só, e Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Assim, fala-se de dois seres diferentes, Deus, o juiz de todos, e da vida espiritual dos justos, e Jesus, o mediador de um novo pacto. Carta aos Hebreus, mais uma vez, capítulo 12, versos 23 e 24. Durante sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas, com fortes clamores e lágrimas, a aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa do seu temor de Deus. Embora fosse filho,
aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu e, depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Carta aos Hebreus 5, 8 e 9. Jesus fez pedidos e súplicas ao seu Deus, ao seu Pai, com fortes clamores e lágrimas. Antes, Jesus sempre esteve ao lado do Deus Todo-Poderoso nos céus. Nada lhes faltava. Jesus era poderoso. Jamais tinha sofrido as dores de humanos. Jamais tinha experimentado estar como humano, no meio de humanos pecadores e falhos. Por isso, Jesus aprendeu a obediência, numa forma diferente. Jeová apoia seu filho durante sua designação terrestre. No começo do ministério de Jesus, durante o seu batismo, Jeová achou por bem falar desde os céus para dar apoio ao seu filho e para que outros soubessem que o verdadeiro Deus estava apoiando seu representante. Logo após o batismo, Jesus sentiu o poder de seu Pai Celestial conduzindo-o ao deserto. Depois de 40 dias conversando com Jeová em oração, o ser humano Jesus ficou em jejum, sem comer, possivelmente conversando com Jeová sobre os detalhes de sua designação aqui na terra. E apareceu Satanás. Satanás tentou aproveitar-se de uma possível fraqueza do designado de Jeová, porque este agora era um ser humano, para enlaçá-lo, achando que o ser humano Jesus podia cair em suas armadilhas, como o primeiro casal caiu, e ainda mais, depois de Jesus ter ficado 40 dias sem comer. Satanás tentou induzir o homem Jesus a prestar um ato de adoração a ele, Satanás. Como Jesus reagiu? Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a ele. Depois de várias tentativas, Satanás o deixou. Imediatamente depois, Jeová mandou alguns anjos para elogiar a Jesus e encorajá-lo. Assim, Jesus sentiu a mão amorosa de seu Deus e Pai, demonstrando que confiava nele ainda mais. Quando a Bíblia diz que Jesus fez pedidos e súplicas, com fortes clamores e lágrimas, não vá pensando que era um homem fraco. Pelo contrário, ele era o único homem perfeito no planeta inteiro. Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em ações e palavras. Lucas 24, 19. Sem falar na possibilidade de apelar ao Pai para que ele forneça mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26, 53. Embora tendo todo o poder à sua disposição e ser um homem poderoso em palavras e ações, Jesus ensinava a seus discípulos a serem pacíficos e a confiarem sempre em Jeová Deus, porque ele, Jesus, confiava inteiramente em seu Pai, o verdadeiro Deus. Depois de uns 3 anos e pouco, na noite em que seria morto, extremamente angustiado, orou a seu Pai pedindo forças. Imediatamente, Jeová providenciou que um anjo aparecesse a Jesus para fortalecê-lo. Lucas 22, 43. Algumas horas depois, Jesus demonstrou a confiança que tinha em seu Pai. Minutos antes de morrer, Jesus orou: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Depois morreu. Lucas 23, 46. Pela primeira vez, depois de incontáveis milênios, nosso Deus Todo-Poderoso estava sem seu amado Filho do seu lado. Jesus deixou de existir por partes de 3 dias. E Jesus confiou plenamente que o único ser que poderia trazê-lo de volta à vida celestial, seu Pai, faria exatamente isto. Logo após Jesus ser ressuscitado, após ter ficado alguns dias ainda na terra para organizar seus discípulos, ele voltou aos céus com um corpo espiritual, como foi durante milênios, junto com seu Pai. Imagine a grande recepção por parte de Jeová e dos anjos lá nos céus. Jesus havia cumprido sua designação com excelência. Havia estado morto, mas voltou a viver. Isso marcou muito em seu coração. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura, disse Jesus ao apóstolo amado João, numa visão. Apocalipse 1, 18. Portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos à nossa declaração pública sobre ele, pois não temos um sacerdote incapaz de compreender as nossas fraquezas, mas temos um que foi provado em todos os sentidos como nós, porém sem pecado. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade imerecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade imerecida para nos ajudar no tempo certo. Carta aos Hebreus 4, 14 até 16. Sentiu a sabedoria de Jeová? Observou a pessoa que Jeová escolheu, treinou e preparou para ser o rei do reino de Deus? Por isso, ele teve de se tornar igual aos seus irmãos em todos os sentidos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de oferecer um sacrifício propiciatório pelos pecados do povo. Visto que ele mesmo sofreu ao ser posto à prova, pode vir em auxílio daqueles que estão sendo postos à prova. Carta aos Hebreus 2, 17 e 18. Jesus começa a exercer sua função como sacerdote. Os 144 mil. Jesus tornou-se responsável pela salvação de 144 mil pessoas que Jeová comprou da terra para viver nos céus e reinar com Jesus. Apocalipse 5, 9 e 10 e Apocalipse capítulo 14, 3. Juntos, como grupo, estas 144 mil pessoas são a congregação dos primogênitos que foram inscritos nos céus. Carta aos Hebreus 12, 22. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. São os primogênitos, as primícias, ou seja, os primeiros a serem beneficiados pelo sacerdócio de Jesus. Eles são chamados de Israel de Deus, em Gálatas 6,16. Por que são chamados de Israel de Deus? Pois nem todos os que são descendentes de Israel são realmente Israel. Romanos 9,6. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Jeová. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração, e eu me tornarei o seu Deus, e eles se tornarão o meu povo. Carta aos Hebreus 8, 10. Sim, o Israel de Deus, esse termo se refere a um povo que teria um pacto com Jeová. Jeová tinha um pacto com a nação de Israel. Agora, Jeová fez um pacto com uma nação que, na verdade, envolve pessoas, homens e mulheres de todas as nações, mas que formam um grupo de 144 mil. Estes foram comprados e fazem parte desse pacto. Esses são chamados de Israel. Não como a nação de Israel carnal, mas Israel espiritual, ou Israel de Deus, de todas as nações. Logo após sua ressurreição, Jesus derramou o Espírito Santo sobre seus discípulos, organizou-os e os designou para propagarem as notícias do que ocorrera com Jesus e do que estava ocorrendo nos céus invisíveis, as atividades de Jesus e de seu Pai, Jeová. Jesus começa a organizar os assuntos da terra com seus discípulos. Ainda quando Jesus era homem na terra, alguns dias antes de sua morte, ele pré-orientou seus discípulos. Vão, façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Mateus 28, 19 e 20. Então, após a sua ressurreição, agora nos céus invisíveis, Jesus precisava dar entendimento claro aos seus discípulos para pregarem com clareza. Para cumprir essa ordem de Jesus, vão, façam discípulos de todas as nações. Eles precisavam ter bem claro em suas mentes do que se tratava. Em Pentecostes, na próxima festividade que houve após sua morte e ressurreição, Jesus derramou seu Espírito Santo sobre um grupo de homens e mulheres, seus discípulos, para que estes pudessem começar a pregar para pessoas de todas as nações. Naquela ocasião estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se juntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Sim, Jesus já estava em intensa atividade desde os céus.
Mas Jesus sabia que surgiriam perseguições e a vida dos discípulos não seria fácil. Jesus precisava dar entendimento claro aos seus discípulos para pregarem com clareza. Precisariam de muito encorajamento. Jesus, então, precisava de um homem culto, com autoridade, despojado, corajoso, para viajar e organizar os grupos de pessoas. Mas também que pudesse escrever cartas aos judeus com lógica clara. Também que pudesse escrever cartas aos estrangeiros cristãos, perto e longínquos. Sob a supervisão de seu pai, Jesus observou um homem rude, que devastava a congregação, invadia as casas dos cristãos, arrastando os discípulos de Jesus e mandando à prisão. Mais que isto, participava no assassinato de cristãos. Mas era o homem certo para a missão. Era o homem que Jesus precisava. Porque este homem era zeloso nas tradições em que acreditava. Assim, Jesus, dos céus, teve uma conversinha com Saulo, o homem mau. Foi uma conversa marcante. Brilhou em volta dele uma luz vinda do céu e ele caiu no chão e ouviu a voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 8:3 e 9:4. Saulo ficou cego por 3 dias. Depois dessa conversa, Saulo virou o apóstolo Paulo. Jesus sabia o que estava fazendo. Estava organizando seus discípulos. Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que moravam em Damasco ao provar de forma lógica que Jesus é o Cristo. Atos 9:22. Jesus acertou, escolheu a pessoa certa para esta designação. Este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Atos 9:15. Este homem culto foi usado por Jesus para escrever cartas a todas as congregações da época, aos hebreus, mas também aos turcos, aos gregos e todos mais. Aos cristãos morando na Macedônia, aos cristãos morando em Colossos, em Corinto, em Roma, Éfeso, Filipos e tantas outras cidades estrangeiras. Nestas cartas, Jesus usava a lógica mental de seu apóstolo para esclarecer tudo a respeito do reino, em especial as condições daqueles que haveriam de reinar com Jesus quando fossem ressuscitados. Nesta época houve intensa atividade. Apóstolos viajavam para todo canto, para vários países. O número de discípulos aumentava grandemente e foi pregado em toda a terra da época as boas novas do reino. Até os reis ouviram as notícias do reino pela boca do apóstolo Paulo. Jesus estava em intensa atividade como futuro rei da terra, preparando tudo para quando começasse a reinar. As notícias de seu reino já haviam se encorpado substancialmente. Jesus usaria 2000 anos depois estas mesmas cartas, escritas sob sua supervisão pelo apóstolo Paulo. Jesus usaria os evangelhos escritos na época sob sua vida, sua morte e ressurreição. Uns 60 anos mais tarde, Jesus pediu que João, o apóstolo mais jovem quando ele estava na terra, mas agora perto dos 100 anos de idade, que escrevesse cartas com as palavras do próprio Jesus para as congregações de lugares distantes. Jesus promoveu a escrita de cartas aos discípulos espalhados pelos países daquela época, para dar explicações mais claras do que foi sua designação na terra e das implicações profundas na história da humanidade. Escreveu muitas cartas para encorajá-los. Conheço as suas ações, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Você suportou muitas coisas por causa do meu nome, sem se cansar. Apocalipse 2, 2 e 3, para uma congregação uns 2000 quilômetros longe de Jerusalém. Jesus deixava claro que ele, Jesus, mesmo invisível nos céus, ele sabia de tudo o que acontecia em todas as congregações, pois citava coisas que via em cada uma, tanto as elogiáveis como as que deviam ser corrigidas. E Jesus sempre os encorajava a manterem sua fé e seu amor. Conheço a sua tribulação e pobreza. Não tenha medo das coisas que você está para sofrer. Apocalipse 2, 9 e 10, para outra congregação longínqua. Conheço as suas ações, o seu amor, a sua fé, o seu ministério e a sua perseverança. E eu sei que as suas ações recentes são mais numerosas do que as anteriores. Apocalipse 2, 19, para outra congregação longínqua. Todas essas cartas enviadas aos hebreus, aos coríntios, aos colossenses, aos filipenses, cartas enviadas pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, pelo Tiago, irmão de Jesus, a visão dada ao apóstolo João e estas cartas que mencionamos por último,
Todas estas Jesus cuidaria para que permanecessem por 2000 anos, para encorajar cristãos de todos esses séculos. E quando chegasse próximo do fim desse sistema de coisas, nós pudéssemos lê-las e ter um entendimento claro do que é ser sacerdote, ser rei do reino de Deus, de quais funções Jesus seria designado nos céus, de quais ações e atividades o rei do reino estaria envolvido. Também de como seria o futuro dos tementes a Deus da terra. Nesse tempo, Jesus não livrava mais seus discípulos do sofrimento e da morte. Com o tempo, não eram feitos mais curas. Isto já tinha cumprido seu objetivo durante sua vida como humano e era mostrar evidências que ele era o ungido de Jeová. E alguns anos depois, que a congregação cristã era nova, também para mostrar evidência de que esta congregação era designada por Jeová para esta época. Mas o que Jesus fazia agora era encorajamento e dar entendimento de coisas espirituais, e ainda mais, promessas da ressurreição. Era tempo de escolher pessoas em toda a terra, para que se qualificassem para reinar com Jesus. Todos teriam que morrer, para então serem ressuscitados com corpos espirituais, para viverem nos céus e reinarem com Jesus por 1000 anos sobre a terra. Como é que os mortos serão levantados? Aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra. Semeado em corpo físico, é levantado corpo espiritual. Primeira carta aos Coríntios, 15:35, também 36 e o 44. Ainda para essas congregações do tempo do apóstolo João, Jesus prometeu: aquele que vencer, concederei se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no trono dele. Apocalipse 3:21. Naturalmente, estes textos específicos, como a carta aos Hebreus, estas cartas que Jesus enviou através do apóstolo João também, elas eram para encorajar aqueles dos 144.000 que estavam sendo escolhidos durante esta época. Jesus foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Reinarão sobre a terra, mas não estarão na terra, estarão nos céus junto com Jesus. Por isso que, quando se refere a estas pessoas, estes 144.000, é dito que eles foram comprados. Comprados porque não mais habitariam a terra, mas estariam nos céus, e só estariam nos céus após morrerem e esperarem até o tempo de sua ressurreição com um corpo espiritual. Sim, Jesus não ficou sentado em seu trono, esperando o tempo passar. Durante 2000 anos, cuidou dos seus discípulos, organizou-os, encorajando-os. Como o número fecharia em 144.000, Jeová foi escolhendo aos poucos. Mas deixou para escolher muitos no final dos dias do sistema de coisas, dias em que vivemos hoje. Imaginem as emoções de Jesus nos céus, conforme nasciam pessoas na terra. Quem seriam os próximos que Jeová escolheria para ajudar seu filho? Certamente, Jeová via desde o embrião, e depois na vida, tudo o que a pessoa pudesse ter de talento, também de fé e lealdade, para ser útil numa função específica, na empreitada futura, ao lado de seu filho rei. A ressurreição, porém, seria para o futuro. Pessoas dentre estas 144.000 nasciam, eram escolhidas por Jeová, cuidadas por Jesus, morriam e só seriam ressuscitadas no fim dos dias. Imagine as emoções de Jesus nos céus, logo após receber a coroa e o reino de seu Pai, no dia já acertado desde o Éden. Imagine as emoções de Jesus, pois a primeira coisa que fez como rei devidamente entronizado foi ressuscitar todos aqueles que ele cuidou desde os céus, para terem seus corpos espirituais e viver com Jesus. Jesus pôde rever os apóstolos, os discípulos, homens e mulheres que se tornaram seus discípulos enquanto ele estava na terra. E as emoções de receber os ressuscitados, que foram cuidados por Jesus durante esses 2000 anos. Os apóstolos e os discípulos estavam mortos uns 2000 anos. Que surpresa para eles mesmos serem ressuscitados nos céus por Jesus, seu mestre. Mas Jesus e os 144.000 reinariam sobre a terra, diz Apocalipse. Assim, Jesus reinaria sobre as demais pessoas que viveriam na terra. Pouco antes de iniciar seu governo celestial nos céus, por volta de 1914, data em que coincidiu a humanidade ter sua primeira guerra mundial, Jesus passou a preparar pessoas na terra para enfrentar a maior tribulação que o mundo já viu.
e para permanecer para o novo mundo sem jamais morrer. Daniel 12:1, Mateus 24:21, João 11:26. Mas o Rei Celestial tinha uma designação para cada uma destas pessoas: propagar as boas notícias que o reino estava próximo. Não um reino no coração das pessoas, mas um reino com um Rei Celestial, Jesus, e com 144 mil reis, pessoas tiradas, compradas da terra, já ressuscitadas. Esta composição do reino virá para acabar com o sistema velho e humano de coisas em breve. Depois, Jesus tem uma nova designação para esta grande multidão de pessoas que passará com vida para o novo mundo. Receber, ensinar e treinar os milhões ou mais que serão ressuscitados no início dos 1000 anos, para que possam se apresentar todos diante de Jeová, com corações puros, fiéis a Jeová e suas leis, e para poderem viver para sempre na terra. Jesus cumpre assim várias funções. Durante 1000 anos, Jesus agirá como rei e como sumo sacerdote, exercendo estas funções desde os céus para a terra. O objetivo é, como sumo sacerdote, levar a humanidade a uma situação similar ao que era no tempo de Adão e Eva. Jesus ressuscitará milhões ou bilhões de pessoas que morreram e os treinará para praticarem o bem. Outra função de Jesus é transformar a terra em um paraíso, sem sistemas políticos, sem sistemas comerciais e industriais que visam o lucro e sem sistemas religiosos diversos. Por isso, uma das primeiras providências do Rei Jesus é ajuntar seus anjos e prender os seres espirituais rebeldes, que transformaram a terra e a humanidade em seres que viram as costas para Deus. Provavelmente a expressão de Jesus, últimos serão primeiros, aplica-se à sequência das pessoas ao serem ressuscitadas. Os que morreram por último serão ressuscitadas por primeiro. Jesus não estará como sacerdote sozinho, porque Jesus foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus, que são os 144 mil, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. No caso de Jesus, ele é capaz também de salvar completamente os que se aproximam de Deus por meio dele, porque está sempre vivo para interceder por eles. Carta aos Hebreus 7, 22. Jesus, como sacerdote, compreende a situação dos seres humanos e o sofrimento também. Os 144 mil que ajudam Jesus também compreendem, pois foram comprados e tomados da própria terra. Também compreendem, por isso também agirão como sacerdotes. Não serão como os sacerdotes do tempo dos israelitas, ou como bons reis que porventura tenham vivido na terra, porque estes morreram. Jesus está sempre vivo para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Os demais da humanidade serão inscritos na terra. O que faz Jesus hoje? O Rei Jesus tem estado muito atarefado e estará ainda mais. Aproxima-se o tempo de Jesus tomar conta da situação lastimável da terra, depois de estar reinando já por um século no meio dos seus inimigos. Salmo 110. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Jesus, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, 1. Eu vi uma grande multidão, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Além disso, quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. E a grande multidão. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam. Eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Salmo 37, 10 e 11.
Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37, 29. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Todos aprenderão a verdadeira religião sob o comando do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Como não é democrática, a escolha de Jesus como rei foi feita pelo próprio Criador da terra, numa teocracia. Jesus não agirá por conta própria jamais, mas fará tudo o que o Pai dele, o verdadeiro Deus, determinou para ele e para todo o universo. Jesus terá prazer de fazer tudo o que agrada a seu Pai, o verdadeiro Deus. Jesus cumpriu todas as suas designações. Veio à Terra e cumpriu sua missão com excelência. Após sua ressurreição, por 2000 anos organizou os representantes do reino. Cuidou deles, organizou-os, aperfeiçoou sua fé. Ao iniciar seu reino, ressuscitou grande parte destes 144 mil, que ele havia cuidado durante todo esse tempo. Começou a reinar. Ainda continua escolhendo os últimos dos 144 mil. O que falta acontecer? Bem, Jesus já providenciou a pregação das boas novas em toda a terra. Assim aproxima-se o tempo em que ele vai acabar com esse sistema de coisas. E logo após, ele fará como rei designado cumprir todas essas promessas para com os justos que possuirão a terra e viverão nela para sempre. Próximo vídeo: o mistério da Santíssima Trindade explicado por Jesus. Quem era Cristo, segundo o próprio Jesus.